Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar a respeito do fim do Império Brasileiro. A gente vai trabalhar aí com alguns conceitos que levaram ao final do Império uma pressão muito forte por parte de setores da elite colonial, da elite imperial, digamos assim, como principalmente os cafeicultores. Houve também uma pressão por parte dos militares, muito descontente com o modelo de governo adotado por Dom Pedro II e, claro, outras questões aí que vão envolver surgimento, a possibilidade aí do surgimento da República, que tudo no Brasil é um tanto quanto complicado. A gente deve lembrar que o nosso imperador Dom Pedro II ele era uma pessoa muito à frente de seu tempo e muitos até diziam que ele era um republicano, digamos assim. E uma coisa curiosa é você pensar que o sujeito que vai proclamar a República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não só era muito amigo de Dom Pedro II, como ele era um monarquista, por assim dizer. Então, de certa forma, as coisas no Brasil não são tão fáceis. A gente vai começar propriamente falando da crise que vai levar ao fim do Império. E essa crise aí tem muito a ver com as elites dos cafeicultores. A gente deve observar que, de modo geral, os principais produtores de café, as principais lavouras de café estavam no estado de São Paulo, era o estado disparado mais rico do Brasil, a grande elite econômica brasileira estava ali em São Paulo e essa elite estava dividida entre dois setores, setores geográficos, digamos assim, de São Paulo. Uma elite um pouco mais antiga, digamos, com uma economia um pouco mais ainda enraizada à escravidão, que era o pessoal do Vale do Paraíba, cafeicultores do Vale do Paraíba, e esses vão seguir muito fervorosos, contrário à escravidão até a Lei Áurea, até 1888, e claro, vão pressionar demais para o fim do Império. E o outro grupo, que são os chamados aí, grupo do Oeste Paulista, onde você vai ter um grupo de cafeicultores que vão já pensar um pouco mais além, vão pensar na possibilidade de substituição desse trabalho escravo por imigrantes, coisa que a gente já falou em outras aulas aqui, mas esse grupo também vai ser um grupo contrário ao Império e a partir desses setores a gente vai vendo a articulação da política contrária aí ao imperador e pensando já num elemento republicano. O processo aí de fim da escravidão ele vai ser bem intenso para a gente entender essa desconstrução, essa destruição aí do pilar do Império. A gente costuma colocar que haviam 3 pilares que sustentavam o Império: a escravidão, os militares e a Igreja Católica. A gente ainda tinha a ideia do padroado real. Com o fim da escravidão, um desses pilares vai ruir. O apoio que, mesmo que ainda pequeno, dos cafeicultores faziam ao Império é completamente destruído. Em 1888 acaba a escravidão, 1889 é proclamado a República. Então a pressão dos cafeicultores vai ser significativa para o fim do Império. Dessa pressão vai ser articulado o Partido Republicano Paulista. Vai surgir em 1873, principal grupo de oposição ao Império. Ele, entre outras coisas, vão ser grupos de cafeicultores, mas eles aos poucos vão ganhando apoio de outros setores da economia imperial. O foco desse grupo era promover um governo, não só um governo republicano, mas que desse mais liberdade, autonomia às províncias e principalmente mais liberdade à província de São Paulo. Então esse era o objetivo deles. A maioria esmagadora daqueles que formaram o Partido Republicano ali no finalzinho do Império eram ligados à maçonaria, e a maçonaria tinha um poder muito forte, no poder político muito forte dentro do Império Brasileiro. Então essas pessoas vão estar vinculadas. Eu vou voltar a falar sobre a maçonaria daqui a pouquinho na aula, mas só para a gente pensar o poder político que os maçons estão tendo no finalzinho do Império. E aí a gente vai observar um outro pilar que vai começar a ruir dentro do Império, que é
a Igreja Católica. A gente vai perceber que desde a época da colonização, desde a época que os portugueses vieram colonizar o Brasil, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado. E isso vai se manter com o Brasil independente. Basicamente funcionava da seguinte forma: para você ser cidadão brasileiro, você obrigatoriamente precisava ser católico. É claro que essa cidadania tinha várias coisas importantes, como a possibilidade de você votar, de você ser eleito. Para tudo isso você precisaria ser católico. Sem o catolicismo você não tinha cidadania plena brasileira. Você até poderia ser protestante, você até poderia ser judeu, mas professando essas religiões, você não vai ter acesso diretamente a tudo aquilo que o Estado tem a oferecer para você. Então você não pode fazer parte de um órgão público. A igreja ela vai ter um poder muito forte político também, porque tudo aquilo que o imperador dizia, falava, era repercutido e chancelado pela igreja. Então o sujeito ia até a missa, obviamente no domingo, e ficava, através do padre, a par das coisas que aconteciam e, de certa forma, das ordens do próprio imperador. Além disso, a igreja era mantida financeiramente pelo império. Então, vamos supor, se o padre precisava, a igreja estava com um problema, precisava fazer uma reforma, uma ampliação do templo, em grande medida essa reforma, essa ampliação era financiada pelo Estado, pelo governo brasileiro. Então havia uma proximidade, uma ligação muito forte entre a igreja e o Estado e o governo imperial. E qual vai ser o problema desses dois personagens aí, Dom Vidal, bispo de Olinda, e Dom Macedo, bispo de Belém? A coisa está em torno da maçonaria. Vai ter uma regulamentação do Papa a respeito da maçonaria, e para a Igreja Central lá em Roma, a maçonaria deveria ser, digamos assim, distanciada da Igreja Católica. Então começa em Roma uma certa disputa de poder entre a Igreja e a maçonaria, no qual a Igreja Católica vai dizer o seguinte: olha, os maçons não são bem vistos dentro da Igreja Católica. Vale a gente sempre destacar que a maçonaria não tem absolutamente nada a ver com religião. É um grupo de ajuda mútua. Dentro da maçonaria não se professa nenhuma religião. Não é assunto de organização de debate dos maçons a religião. Mas existe uma série de... uma espécie de segredo, é uma reunião que fica muito restrita entre aquelas pessoas, não é qualquer um que entra, o sujeito precisa ser convidado, e tudo isso dentro da Europa gera um desgaste entre a maçonaria e a igreja. E esse desgaste vai chegar até aqui no Brasil porque o Papa faz essa regulamentação que os maçons não poderiam frequentar diretamente ali as irmandades da Igreja Católica. O Dom Vidal vai pegar essa resolução do Papa e vai corroborar, falar: olha, eu vou expulsar da igreja aqueles que forem maçons. O mesmo vai ser feito por Dom Macedo. Com a cúpula dos ministros, digamos assim, do governo de Dom Pedro II, a maioria deles eram maçons, vai haver uma pressão por parte dessa cúpula política contrária à igreja e contrária às ações de Dom Vidal e Dom Macedo, a ponto de, no final das contas, o Dom Vidal e o Dom Macedo ser preso por não aceitarem, não acatarem a ordem do imperador. Tá? Isso vai gerar um descontentamento, um desgaste entre a relação da Igreja Católica com o Estado, com o Império Brasileiro, e a Igreja vai se afastar. Então a gente já tem o fim da escravidão, um apoio do Império já ruiu, com a questão chamada aí, questão religiosa, a Igreja Católica se distancia do Império, outro pilar vai ruindo, e o último pilar de sustentação do Império seriam os militares. Só que isso também vai começar a ruir através aí do fortalecimento político do exército após a Guerra do Paraguai. A gente vai observar que a Guerra do Paraguai ela vai ser muito significativa, porque a gente lembra, o Brasil saiu vitorioso da guerra, mas materialmente o Brasil não ganhou nada com o confronto. Mas
por outro lado, se mostrou o quanto frágil era o exército brasileiro no seu contingente de soldados, o quanto não se tinha investimento direto com a segurança nacional. E esses militares começam a questionar cada vez mais o Império, ou a possibilidade do Império não financiar de modo adequado a segurança, e vai ser criado a chamada Escola Militar da Praia Vermelha. E essa escola que eu coloco a imagem aqui, olha, vai ser muito importante, onde vai ser divulgado, começa a ter cursos de treinamento para civis e para militares. Esses cursos, na verdade, na maioria das vezes, eram cursos de engenharia, mas cursos também diretamente vinculados para militares. E é nessa escola da Praia Vermelha que um sujeito chamado Benjamin Constant começa a desenvolver bastante as ideias do positivismo, que é digamos assim, uma visão filosófica sobre a ideia de progresso, de organização da sociedade, e essas ideias começam a ganhar muita força entre os militares. E, principalmente, os militares começam a se organizar e a participar mais da política, falando para os jornais, se posicionando, às vezes, até contrário ao próprio imperador em jornais, então tendo posicionamentos políticos. Coisa que, de certa forma, vai desagradando a cúpula de poder, a cúpula política do imperador, e isso também vai distanciando os militares propriamente do poder. E também sobre a possibilidade de um sistema novo de governo, no qual seria uma república, não uma república como exatamente os republicanos do PRP queriam, tá? Mas uma república mais com poder mais fortalecido na mão de alguém que tivesse condições de governar. E, obviamente, essa pessoa que tivesse condições de governar seria um militar, numa ideia de hierarquia do poder, onde o presidente, que seria um militar, deveria exercer o poder de modo pleno. Então, tudo isso passava pela cabeça dos militares. Então, tem a charge ali, olha, república, vou ver as ideias e pressões por parte dos militares contrário ao Império. Essa pressão vai ser cada vez mais intensificada. Em 1889, o Deodoro da Fonseca vai destituir o Conselho de Ministros e iniciar a República. É muito curiosa a história do Deodoro da Fonseca, porque ele era um militar extremamente bem visto dentro da caserna, ou seja, entre os militares. Ele era um sujeito que lutou lá na Guerra do Paraguai, alcançou a mais alta patente dos militares, um herói de guerra, uma figura extremamente importante dentro do exército, conciliador, mas ele era também uma pessoa muito próxima a Dom Pedro II. Há relatos aí que o próprio Deodoro da Fonseca ele não declara a República, não proclama a República, ele não fica claro, ele não fala isso. O fatídico 15 de novembro, e a ideia da proclamação da República, de você proclamar a República, falar, estamos num momento republicano, isso não aconteceu. O que o Deodoro faz? Ele vai lá e destitui o Conselho de Ministros. Vai até onde se organizava o Conselho de Ministros e destitui. Ou seja, acaba aqueles que estavam governando o país saem, mas o Dom Pedro, que era o imperador, ele se recusa. Ele se recusa, inclusive, a ir conversar com Dom Pedro II. Inclusive, o historiador José Murilo de Carvalho, ele apresenta que o próprio Deodoro não quer se encontrar com Dom Pedro II e diz que se eles se encontrassem, o Deodoro ia acabar chorando e tudo mais, porque eles eram muito amigos, e Deodoro não queria nada de ruim para o Dom Pedro II, mas, por outro lado, o Deodoro também percebe que não tinha condições de se manter o Império no Brasil e a proclamação da República era uma situação que estava colocada. Seja lá como for, o Deodoro ele não proclama de fato a República, destitui o Conselho de Ministros e fica isso meio que no ar durante todo o dia 15 de novembro, e depois as pessoas vão publicar nos jornais que
que foi proclamado a República, mesmo sem de fato Deodoro falar alguma coisa. Deodoro vai ser colocado no governo, um governo provisório do Brasil. Ele, Deodoro, que já estava mais debilitado, digamos assim, ele tinha problemas respiratórios, já estava lá por volta de seus 80 anos de idade, mas mesmo assim ele vai conseguir, num primeiro momento, governar o Brasil. O detalhe da foto, né, dessa imagem aí, olha, pintada tempos depois, em cima de Deodoro, dá uma imagem aí de que ele proclamou a República, ou glorificando a ideia de um herói nacional, mais uma vez, quando na verdade as coisas não foram bem assim. Seja lá como for proclamado a República, o Dom Pedro já sabia que ele não tinha apoio de ninguém, não haviam formas dele conseguir governar. Ele, se eu não me engano, 2 dias depois de ser proclamado a República, decide se retirar com a família real, com destino a Portugal. Então ele vai para o exílio para Portugal. Depois o Dom Pedro II acaba saindo de Portugal, indo para a França, e fica na França até acabar morrendo. Vale destacar também que o próprio Dom Pedro II tinha problemas de saúde, inclusive problemas respiratórios também, se eu não me engano ele era asmático. Então haviam vários problemas que fizeram com que ele já tivesse, Dom Pedro II, muito debilitado, inclusive quanto à sua saúde, sem muitas possibilidades de conseguir permanecer no poder. Seja lá como for, Dom Pedro II acaba morrendo em 1891, pouco depois aí da proclamação da República, e aí a gente vai passar por um outro momento, digamos assim, da história do Brasil, a chamada República da Espada, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Eu vou ficando por aqui, agradeço por vocês estarem assistindo essa aula, até a próxima, valeu!